oportunidade, já que o Fagner é titularíssimo, um dos principais jogadores desse Corinthians. Então o João Pedro chega aí como mais uma opção para o Silvinho no banco de reservas. E qual a nota para esse banco, para o elenco que o Corinthians tem? A gente tem aí os goleiros Matheus Donelli e Kaique, dois laterais esquerdos, João Pedro e Lucas Piton, o Léo Santos e o Raul, ou Raul Gustavo na zaga, Rony e Xavier, jogadores que vêm sendo utilizados ali no meio-campo, mas que terão menos espaço com as chegadas, obviamente, de Renato Augusto, Juliano. Cantilho também, Arauz, Luan, Vitinho, Adson, que já teve boas atuações, né? Vitinho e Adson estão entre os jovens promissores aí desse Corinthians. O Gustavo Mosquito e também o Marquinhos. Aí eu te pergunto, professor, qual seria a nota desse banco? Esse elenco do Corinthians, ele pode fazer frente aos elencos de Galo, de Flamengo, de Palmeiras? Tá muito longe? Chegou mais perto? Muitos garotos, né? Nesse elenco, nessas opções do Corinthians, professor. Chegou mais perto, mas ainda está longe. Eu acho que já merece um 6 para um 6,5. Fica ali, sabe com a 6,25, você fala, tá bom, vai, arredonda para 6,5, porque o sistema não entende 6,25. Então, eu dou um 6,5, porque o que reforça esse banco, Abel e Breler, na verdade são jogadores que eram contestados como titulares, né? Aliás, tem pelo menos dois nesse banco aí, que hoje, pelo que vem entregando, nem mereceriam ser banco. O Adson e o Rony estão contestados muito por ser volante, né? Tem aquela coisa do torcedor que, olha, vai com outro volante. Não, não, esses são dois jogadores que estão entregando. O Mosquito até outro dia era a única esperança de ataque do Corinthians. Hoje ele vai para o banco. Então acaba qualificando o banco. Lateral ótimo que tenha chegado o João Pedro, porque não tinham reserva para o Fagner. Simplesmente não tinham reserva confiável para o Fagner. Tanto que ele se machucou, quem jogou ali foi o Duqueiroz, que é volante. Então não tinham reserva para ele. Acho que zagueiro também, o Léo Santos, vem de contusões muito sérias. O Raul Gustavo sim, é um jogador até cogitado para sair. A questão da lateral esquerda é delicada, porque eu gosto do Piton como jogador de futebol e gosto menos dele como lateral esquerdo. Então tem essa questão. O Fábio Santos é um outro jogador que precisa muito, até pela idade, pelo estágio da vida, ele vai precisar muito de um reserva. Mas quando joga o Piton, o Corinthians fica muito exposto. Então essa é uma questão tática que o Silvinho precisa encarar. Eu acho que o banco até, em termos de nomes, melhorou. Mas ele continua com alguns desequilíbrios. Antes o Corinthians era um time desequilibrado, um próprio time desequilibrado. Não tinha, por exemplo, jogadores de lado e o Silvinho não tinha no banco quem pôr para mudar essa situação, porque também no banco não tinha. Agora eu acho que o time passou a ser menos desequilibrado, mas o banco ainda precisa correr atrás desse equilíbrio nessas posições pontuais aí que eu já especifiquei. Então o professor Celso Unzel te deu nota 6,5, é isso, né? 6,5. Para esse elenco, para esse banco? 6,5. Ia dar um 6,25, mas o regulamento do Sport Center não permite. Então o professor foi para 6,5. E para você, Breler, melhora bastante, obviamente com a chegada de jogadores de nome, consagrados, experientes, alguns que estavam ali como titulares vão para o banco. Qual seria a nota desse elenco, desse banco, das opções do técnico Silvinho? Eu vou cravar uma nota 7, Abel, e vou justificar aqui, ainda está distante dos elencos nota 9, 9,5 do futebol brasileiro, Flamengo, Atlético, Palmeiras, mas essa nota sobe consideravelmente se a gente considerar o que ganha como time titular. O time titular se aproxima mais dos times mais badalados, os times que têm mais poder de investimento no futebol brasileiro. Mas como elenco, por mais que eu concorde com o Celso que ganha opções interessantes, como o Adson, como o Rony, o próprio Gustavo, que a gente não sabe ainda se vai ser mantido como titular, ainda assim tem carências consideráveis. E o que pode salvar nesse caso é o fato do time começar a jogar melhor com os reforços, e esses reforços
tem potencial, tem bola para não só subir a produção do time, mas para puxar quem está em volta. Então, se a gente imagina num desenho de time funcionando, com qualidade, com companhia, eu consigo visualizar até o Luan com possibilidade de jogar melhor, o Cantilho. Então, dá para, num time mais confiável. Eu consigo, de verdade. Nesse Corinthians, por exemplo, o Luan, e não é uma confiança de que o Luan vai arrebentar, o Luan vai ser reserva desse time, vai continuar sendo reserva. Mas ele pode ter, eventualmente, uma companhia do William, a companhia do Renato Augusto. Você jogar com esses jogadores é muito mais fácil, você tem diálogo ali. Muitas vezes para o Luan, para ser justo, tem muita coisa nessa fase Luan no Corinthians que não funcionam por responsabilidade dele. Mas tem outras também que é por conta do time, de um time que nunca funcionou bem desde que o Luan chegou ao time. Quando começa a funcionar, é num modelo que não favorece o estilo de jogo dele. Então, acredito que com mais jogadores qualificados, esses caras que não estão desempenhando bem possam subir de produção até pela concorrência interna. Então, isso faz bem ao Corinthians. E você imaginar que num cenário também de time mais confiável, de um time que joga melhor, o ambiente muda, a pressão fica menor sobre eles, eu acredito que isso possa criar uma atmosfera positiva para fazer com que outros jogadores sigam essa esteira. Né? Isso se tudo der certo no papel. Diga, professor, porque eu tava. É curioso essa colocação do Breiler, porque eu estava pensando exatamente o contrário no meu pensamento. Pô, chegaram esses caras todos, agora é que o Luan não vai jogar mesmo. Porque ele já estava ficando no banco antes, entrando pouco. Então, na minha cabeça, agora é que ele não vai jogar. O Breiler trouxe um outro pensamento, um outro raciocínio. Pode ser. Com a chegada desses caras, o time melhora, sobe de rendimento, o futebol melhora e, de repente, o Luan, quando entrar, ele pode ter melhores companhias e jogar mais. Pode. Sim. É um outro raciocínio. Eu não penso como o Breiler, mas eu entendo o que o Breiler está dizendo. Vamos ver. O que você acha, professor? Eu acho que mais uma vez a gente volta no enigma da esfinge. Só depende do Luan. Tá mais uma vez no pé do Luan. E agora, justamente abastecido por um time melhor. Tem um outro probleminha aí, que o time melhorou com os jogadores justamente nas funções dele. Então, para ele ter uma brecha vai ser difícil. Eu só queria fazer uma diferença aqui, que eu avaliei só o banco, ó. Banco 6,5. O Breiler, me parece, avaliou o contexto com o elenco. Aí se colocar o elenco, eu tô com ele. Aí eu subo para 7. Claro, subo para 7. Mas como aí tinham perguntado banco, qual é a nota, aí eu fiquei só no banco. Mas o elenco, 7 perspectiva. 7 sem jogar. Se os caras jogarem a bola que se espera deles, daqui a pouco sobe. Né? Mas é isso, acho que o banco mais para 6,5, 7, e o Luan é aquela questão que a gente conhece, ele precisa se imbuir do espírito da coisa. Eu não sei onde é que vira essa chavinha do Luan, talvez nem ele saiba, porque senão ele, claro, ele tem todo o interesse de virá-la. Eu acho que esse time pode contaminá-lo positivamente, mas tem essa questão, que as funções que ele exerce em campo são justamente funções que foram abastecidas pelos reforços peso pesado. E depende dele também, Celso, de entender o momento, que o momento dele é de retomada, de recuperação, de saber que esses reforços chegam com status de titulares e que ele vai precisar remar um pouco mais, para ter espaço, para ter mais minutos, mas que quando tiver esses minutos, ao mesmo tempo ele vai ter boas companhias. O jogo dele, eu imaginando o cara que carecia de gente para jogar junto, de gente para dialogar, ele passa a ter. Então, nesse aspecto, é uma atmosfera positiva, de não se abater com a chegada de reforços. Pelo contrário, de pensar, opa, com esses caras aqui, se bobear, eu posso até encontrar um espacinho. O Silvinho já deixou claro que enxerga o Luan como um concorrente do jogo, para jogar ali naquela função mais central, de fazer o primeiro combate. Quem sabe o Luan não possa ser um cara para mostrar para o Silvinho que ele pode ser útil jogando ali, que ele pode ser capaz de dialogar com esses caras. Eu enxergo essa possibilidade. Não vejo a situação do Luan como um caso perdido, um caso que não vai jogar mais. Eu só não vejo o Luan na posição hoje
de ser protagonista do Corinthians como se esperava dele na contratação. E não esperava nem quando ele saiu do Grêmio. Ele estava em baixa naquele momento. Então, o erro é de quem depositou tudo isso nas costas do Luan. Vai lá, amigo, estamos pagando 30 milhões em você, resolve aí. O momento da carreira do Luan não era esse. Talvez na baixa expectativa, ou quando os holofotes estiverem direcionados para outras figuras, para essas figuras, essas contratações maiores que o Corinthians fez, o Luan possa ter tranquilidade também para desenvolver o seu futebol e para desenvolver um futebol possível.